Olá, bom dia para você nesta segunda-feira, dia 14 de março. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. O conflito entre Rússia e Ucrânia chega ao 19º dia com novas negociações. Mas enquanto as delegações conversam, bombardeios continuam em prédio residencial e atingido em Kiev. A gente atualiza também os números da pandemia no Brasil, onde mais de 20 milhões de idosos já receberam a dose de reforço contra a Covid. E a gente começa essa edição com atualizações sobre o conflito no leste europeu. A semana começa com a expectativa por mais uma rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia em busca de um acordo de paz para o conflito no leste europeu. As conversas acontecem nesse momento por videoconferência. Os principais pontos discutidos são o cessar-fogo, a retirada das tropas russas do território ucraniano e garantias de segurança para a Ucrânia. Em meio às negociações, os ataques continuam. Um dos alvos no fim de semana foi uma base militar em Yaroviv. A ação resultou na morte de 35 pessoas e aumentou a tensão mundial. Isso porque a base fica próxima da fronteira com a Polônia, que é um país membro da OTAN. E pelo Tratado de Cooperação, outras grandes nações que fazem parte da OTAN poderiam se envolver na guerra. O Ministério de Defesa russo divulgou esse vídeo que mostra ataques com drones. Primeiro, a aeronave militar não tripulada decola. Em seguida, a câmera do drone mostra como o ataque ao alvo terrestre é feito com precisão. A Ucrânia também confirmou a abertura de 10 corredores humanitários para a saída de civis e reabastecimento de cidades que estão sendo alvos de ataques. E um prédio no distrito de Obolon foi atacado por bombardeios nesta segunda-feira. Em Donetsk, 20 pessoas morreram em mais um ataque. Equipes de emergência informaram que um bombardeio contra um prédio residencial em Kiev deixou pelo menos um morto e mais de 10 feridos no momento em que tropas russas se aproximam da capital ucraniana. Socorristas informaram que o prédio fica no distrito de Obolon e que o incêndio foi controlado por bombeiros depois de disparos de artilharia durante a madrugada. 3 pessoas foram hospitalizadas e outras 9 foram tratadas por ferimentos leves no local. No leste do país, os separatistas pró-Rússia de Donetsk afirmaram que um ataque ucraniano deixou pelo menos 20 mortos na cidade industrial. Pelo aplicativo de mensagens Telegram, a Defesa Territorial de Donetsk publicou fotos que mostram corpos ensanguentados entre escombros. A mensagem afirma que um míssil foi interceptado e estilhaços atingiram as vítimas. A cidade portuária de Mariupol, que está sitiada por forças russas, anunciou que está ficando sem suas últimas reservas de comida e de água. Segundo um comunicado online feito pelo Conselho da cidade, as forças russas impedem o comboio humanitário de chegar à cidade. O Conselho acusa as forças russas e a milícia separatista que os apoia, inclusive de atirar em bairros residenciais. Grande parte das atenções está voltada para Mariupol, no Mar de Azov, onde os habitantes estão incomunicáveis, sem água, gás ou eletricidade. O Médicos Sem Fronteiras qualificou a situação como quase desesperadora. Até o momento, cerca de 2.200 moradores de Mariupol já morreram em ataques. E o jornalista americano Brent Renaud foi morto pelas forças russas na Ucrânia. Ele carregava um crachá do New York Times, mas não estava a serviço do jornal no país europeu. Um jornalista americano foi morto e outro ferido a tiros neste domingo em Irpin, no extremo noroeste de Kiev, onde forças ucranianas lutam contra tropas russas. Os 2 homens foram atingidos enquanto dirigiam com um civil ucraniano, que também foi ferido. Autoridades acusaram as forças russas pelo ataque, mas até o momento não se sabe de onde vieram os tiros. A vítima é Brent Renaud, fotógrafo e diretor que carregava um crachá do New York Times, mas não estava na Ucrânia a serviço do jornal. O cerco a grandes cidades na Ucrânia continua, entre elas Mariupol, no sudeste do país, onde mais de 2.000 habitantes foram mortos desde o início da invasão. A cidade portuária, localizada entre a península da Crimeia e a região do Donbass, está em uma situação quase desesperadora, de acordo com os Médicos Sem Fronteiras. E o governo dos Estados Unidos prometeu aplicar consequências apropriadas pela morte do jornalista americano.
A operadora estatal de energia na Ucrânia disse neste domingo que a energia foi restaurada na usina nuclear de Chernobyl e que os sistemas de refrigeração voltarão a funcionar normalmente e assim não terão que usar energia reserva. O anúncio veio após um alerta feito pela Ucrânia sobre o risco crescente de vazamento de radiação se uma linha de alta tensão para a usina não fosse reparada após ter sido danificada em combates no dia 9 de março. E apesar das proibições de manifestações, várias pessoas foram às ruas da Rússia em ato contra a operação militar na Ucrânia. Centenas de manifestantes foram presos. Mais de 800 manifestantes foram presos em diferentes cidades russas neste domingo em atos contra a operação militar na Ucrânia. Em Moscou, dezenas de pessoas se concentraram em uma praça perto do Kremlin. Pelo menos 100 manifestantes foram levados pela polícia. Vários policiais desenharam a letra Z nos capacetes, um símbolo que expressa apoio aos soldados russos destacados na Ucrânia. Em São Petersburgo, onde muitos ônibus da polícia patrulhavam o centro, manifestantes tentaram passar despercebidos. Mesmo com a proibição de protestos na Rússia, grupos de manifestantes se reúnem diariamente no país para denunciar a operação militar na Ucrânia. No último domingo, mais de 5.000 manifestantes foram presos. E um ônibus que transportava cerca de 50 ucranianos por uma estrada na Itália capotou. Uma mulher morreu após ter ficado presa debaixo do ônibus. Várias pessoas ficaram feridas, mas segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 20 pessoas saíram ilesas. O acidente aconteceu numa rodovia entre as províncias de Cesena e Rimini, na costa nordeste. Neste vídeo publicado pelo Corpo de Bombeiros nas redes sociais, eles mostram 2 guindastes sendo usados para levantar o veículo. A polícia italiana apura as causas do acidente. E a Rússia é o 5º maior mercado para o Instagram, atrás apenas dos Estados Unidos, da Índia, do Brasil e da Indonésia. São aproximadamente 80 milhões de russos que, além de usar a rede para socializar, também dependem da ferramenta para as vendas online. Mas o governo Putin reclamou que estão circulando mensagens na rede social Instagram incentivando e provocando atos violentos contra os russos. E por isso, o país anunciou que o acesso ao aplicativo está restrito a partir de hoje. E mudando de assunto, em Moçambique, o ciclone Gombe registra ventos de até 170 km por hora. Mais de 10 pessoas morreram. A passagem do ciclone Gombe deixou grandes prejuízos e vários mortos em Moçambique. Mais de 30.000 pessoas foram afetadas pela passagem do fenômeno natural desde sexta-feira, que destruiu milhares de casas. Especialistas do Instituto Nacional de Gestão de Riscos afirmaram que o Gombe não teve o mesmo impacto em termos de destruição que o Idai, que atingiu a região em 2019. Ele chegou a Moçambique com muita força, mas diminuiu de intensidade logo no início. Ventos de até 170 km por hora e chuvas torrenciais atingiram a província de Nampula, ao longo do Oceano Índico, e a província vizinha de Zambésia, de forma particularmente forte. Em Nampula, a província mais populosa do país, foram abertos 8 abrigos. A área já tinha sofrido uma tempestade tropical em janeiro. E os colombianos saíram de casa para votar nos deputados que vão preencher o parlamento bicameral do país, os assentos da Câmara dos Representantes e do Senado, em uma votação que promete novidades. 39 milhões de colombianos foram às urnas neste domingo para renovar os 296 assentos do parlamento bicameral. Os eleitores também vão participar das primárias ou consultas de partidos para definir os candidatos presidenciais. 15 aspirantes buscam a candidatura presidencial antes das eleições de 29 de maio. Estas votações têm como novidade a eleição de 16 representantes das vítimas do conflito armado, como estipulado no Acordo de Paz de 2016, que desarmou as Farc. O Partido Comunes, formado por ex-guerrilheiros, vai testar a aprovação nas urnas, depois de ter somente 0,3% dos votos há 4 anos. E nos destaques nacionais, a inflação oficial subiu em fevereiro e atingiu a maior taxa para o mês dos últimos 7 anos. A alta foi puxada principalmente pelo custo das mensalidades escolares e dos alimentos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, subiu 1,01% em fevereiro, após ter registrado taxa de 0,54% em janeiro. Segundo o IBGE, essa é a maior variação para o mês de fevereiro desde 2015 e da maior taxa mensal desde outubro do ano passado.
Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta, mas os principais impactos vieram dos preços dos grupos de educação, alimentação e bebidas. No grupo de educação, o maior aumento veio dos cursos regulares, com destaque para o ensino fundamental, a pré-escola e o ensino médio. Em alimentação, a alta de alguns produtos pressionou o IPCA. Um deles foi a batata inglesa, que subiu 23,49%. A cenoura teve alta de 55,41%. E para segurar a alta da inflação, a taxa Selic pode aumentar mais um ponto percentual e, com isso, deve chegar a 11,75% nesta semana, que é o maior nível desde fevereiro de 2017. O Comitê de Política Monetária do Banco Central define, nesta quarta-feira, o novo patamar dos juros básicos da economia brasileira. Caso as expectativas sejam confirmadas, vai ser o 9º aumento seguido. A taxa básica de juros atual é de 10,75% e com a alta dos preços internacionais do petróleo após a invasão da Ucrânia pela Rússia, os preços dos combustíveis também subiram no Brasil na última sexta-feira. E você confere depois do intervalo que durante a pandemia as mulheres deixaram poucos cuidados de lado. Nós voltamos já. Seja bem-vindo de volta, estamos ao vivo, agora são 8h45 no horário de Brasília. O boletim do programa mensal de operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico apontou que no mês de março, o Sistema Interligado Nacional terá alta de 2% na carga de energia, em comparação com o mesmo período de 2021. Isso por conta da elevação de temperatura em todo o país, que pode ocasionar um aumento no consumo de energia. Só nesta semana, de 12 a 18 de março, as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são as que terão o maior consumo de energia. E mudando de assunto, o Brasil ocupa a 14ª posição do ranking mundial de mortes proporcionais, com 3.071 vítimas por milhão de habitantes. Goiás, Mato Grosso do Sul e Rondônia não registraram mortes neste domingo. Já foram confirmadas mais 133 novas mortes por Covid-19 no Brasil. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já atingiu 655.078. Também foram registrados 18.642 novos casos de Covid-19 no mesmo período. Ao todo, já são 29.368.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 419 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 39%. A média de casos na última semana foi de 45.020 registros por dia. Os dados também mostraram uma tendência de baixa, com uma queda de 46% em relação a 2 semanas. Hoje, no mapa da evolução da doença por regiões, nenhum estado registrou alta. Somente o Amapá indicou estabilidade. 24 estados hoje registraram queda. O Distrito Federal e o Tocantins não divulgaram os dados sobre a doença. O Brasil já aplicou mais de 402.573.000 doses de vacinas contra a Covid. Vamos ao nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde, mais de 174.673.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 81,88% da população, enquanto 157.662.000 brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 73,91% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 70.236.000 pessoas, cerca de 32,93% dos brasileiros. No total, mais de 10.581.000 doses foram aplicadas nas crianças, que estão parcialmente imunizadas. E ao menos 20.800.000 idosos
já receberam a dose de reforço contra a Covid aqui no país. O índice representa 66,61% desse público dos que estão aptos a receber o reforço. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde a partir de um levantamento da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Pandemia da Covid, a Secovid. Em contrapartida, apenas 36,48% das pessoas com mais de 18 anos de idade tomaram a dose adicional no Brasil. E no mês das mulheres, mais uma constatação. Durante a pandemia, muitas deixaram os cuidados de lado, o que contraria uma pesquisa que diz que elas são mais cuidadosas do que os homens. Ser mulher não é nada fácil. Ao longo dos anos, foram vários os direitos conquistados, mas junto com eles, responsabilidades foram acumuladas. Criança para levar para a escola, casa para arrumar, comida, roupa, trabalho, eu trabalho fora. Rotina dupla, trabalho e casa. Falta tempo, né? Se o dia tivesse mais que 24 horas, seria bom? Ótimo, seria maravilhoso. Guerreiras. Essa é a definição de mulheres que encontram forças para fazer tudo isso e muito mais. Só que aí falta tempo para si. Com 2 filhos não tem como ter vida, é vida só para eles. Fica difícil até de praticar atividades físicas. No braço mesmo, exercício braçal. Levantamento de filho. É isso aí. E as consultas médicas, hein? Anualmente dá, né? Mas não é uma coisa que dá para ter uma rotina certa, como deveria ser. Uma pesquisa realizada pelo IPEC a pedido da farmacêutica Pfizer mostrou que durante a pandemia, 47% das mulheres entrevistadas deixaram de visitar o ginecologista. O que é um grande problema, é claro, porque aí fica defasada a prevenção de doenças sérias, que podem ser curadas se descobertas precocemente. Então, nesta Semana da Mulher, vamos relembrar a importância de cuidar da saúde. É muito importante que toda mulher procure a sua ginecologista uma vez ao ano. E a ginecologista acaba tendo o conceito de médica da mulher. É ela que vai ver, claro, o seu Papa Nicolau, as suas mamas e toda essa questão ginecológica, mas é ela que vai checar a sua glicemia, o seu colesterol, a sua tireoide, entender se você tem alguma outra queixa que possa ser, enfim, uma doença que necessite ser interrogada ou alguma questão que precise ser esclarecida. Então, é muito importante a gente solidificar a informação de que a ginecologista é a médica da mulher. E é ela que vai fazer a prevenção, inclusive, de doenças menos graves. Às vezes é na ginecologista que você vai identificar um caminho para o diabetes, um princípio de pressão alta, e nesses casos o processo pode ser totalmente reversível. Então essa procura anual de rastreio, de prevenção, pode ser muito eficaz em diversas doenças. Normalmente a ginecologista solicita exames de sangue, hemograma, glicemia, colesterol, análise de mamas, com ultrassom ou mamografia, Papa Nicolau e ultrassom de útero, ovários, entre outros órgãos. Mas cada faixa etária tem uma necessidade de rastreio e de exames específicos para as doenças mais comuns ali. E para que os resultados de todos esses exames sejam satisfatórios, é importante manter uma boa qualidade de vida com alimentação adequada, hidratação e prática de exercícios físicos, que, segundo uma pesquisa publicada na revista americana Molecular Biology, protege contra doenças cardíacas e diabetes, reduz a pressão arterial, melhora a qualidade do sono e ainda previne e trata a depressão, que, de acordo com outro estudo, acomete mulheres 2 vezes mais do que os homens. A mulher, ela é multifuncional, né? O nosso psiquismo dá conta de olhar o feijão no fogo, cuidar da criança, falar com a amiga no telefone. Então, a gente tem isso, sensorialmente, a gente tem isso. Só que cabe, mais uma vez, a mulher escolher onde ela quer estar.
porque senão a gente sobrecarrega. Não só a depressão, mas eu tenho acompanhado casos de burnout importante na mulher. É por isso que a psicóloga afirma que a mulher moderna, com tantas escolhas e afazeres, deve ficar muito atenta à saúde mental. Fazer terapia sim, mas não para por aí. Meditação quando possível, uma oração, sabe, uma vida espiritual, essa sociabilização, sono, tudo isso, ou seja, essa qualidade de vida é que vai permitir que você tenha uma vida qualificada, ou seja, que você possa fazer escolhas na sua vida que façam sentido, possa fazer escolhas que sejam gratificantes, né? E é daí que vem a saúde mental, são das gratificações que a gente recebe do mundo, dos nossos impulsos, né? Dos nossos desejos. E agora a gente volta a falar sobre a situação no leste europeu. Ao deixar o país por conta da invasão das forças russas, muitos ucranianos não abandonam seus animais de estimação. Apesar de toda a adversidade, dos perigos, os refugiados levam gatos, cachorros e até tartarugas para além da fronteira. Não podemos viver sem eles. Essas são as palavras de muitos refugiados da Ucrânia que, ao saírem de casa por causa da invasão, levaram os animais de estimação. Catarina e a família não aceitaram deixar para trás os novos membros da família, os cachorrinhos Úrsula e Balu. With my family we have 2 dogs. Com minha família temos 2 cães, uma menina e um menino. Eles têm 9 meses de idade, são filhotes e nós os amamos muito. E decidimos levar eles com a gente, porque não podemos viver sem eles. Já Tatiana se agarrou ao gatinho Simon e à tartaruga Sherep. Это наш кот любимый, его зовут Саймон. Este é o nosso querido gato, nós o chamamos de Simon, ele é um siamês. Esta é a nossa querida tartaruguinha. Não podíamos deixá-los para trás, então vieram com a gente. Também temos cães, mas eles ficaram em casa com o avô. Na Polônia, onde milhares de refugiados passam todos os dias, um abrigo de animais não para de receber os pequenos pets. O drama humano é um dos mais trágicos lados da guerra. Os cachorros, gatos e outros animais de estimação ajudam os refugiados a lidar com a dor de deixar o país natal. Mais de 2,5 milhões de ucranianos precisaram fugir do país, enquanto cerca de 2 milhões foram deslocados internamente. Segundo um balanço divulgado pela Organização Mundial da Saúde, 31 prédios que realizavam atendimentos médicos de diversos tipos foram atingidos na Ucrânia até agora. Esses ataques resultaram na morte de 12 pessoas e deixaram outras 34 feridas entre profissionais e pacientes. Mas em meio a tanto sofrimento, a determinação de uma mãe emocionou o mundo. Essa mulher estava internada em uma maternidade de Mariupol, que foi bombardeada pelos russos. Mesmo com ferimentos na testa, ela fugiu a pé do hospital e conseguiu dar à luz a uma menina. A criança e a mãe passam bem. Essa é mais uma prova que a força da força do amor materno, que é capaz não só de dar à luz a um filho, como de dar a própria vida por um filho. Que os governantes dos 2 países lembrem dessas mães e de suas próprias mães quando estiverem negociando a paz. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Verenique e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!